para ser rei no lugar de Saul. E quando Samuel vai ao encontro de Davi para ungir ele não estava na casa de seu pai. Ele estava no campo, cuidando das ovelhas. A gente sabe que Davi era pastor de ovelhas, conhecia bem ovelhas. Se você atentar aos salmos, muitas das vezes ele fala como pastor de ovelhas. Salmo 23 é um exemplo disso. Então ele entendia bem de ovelhas, o cuidado que a ovelha requeria. E ali ele, como pastor, enfrentou o leão e o urso, e venceu, derrotou. Fazia parte ali do seu preparo para enfrentar logo após gigantes. E o que me atenta na história de Davi, quando o pai dele manda ele ir ao arraial onde estava acontecendo ali a guerra e o povo estava acampado, é que, não havendo nenhum homem para enfrentar Golias, a gente conhece a história, ele vai ao riacho. E ele enfrentar apenas um homem, mas ele pega 5 pedras no riacho. E a Bíblia vai nos dizer, a gente sabe que Davi era filho de belemita, e os belemitas, eles eram especialistas na funda. E a Bíblia diz que haviam homens belemitas que eles eram especialistas na funda, e atirar a funda e acertar o alvo com uma só pedra. Então a gente sabe que Davi, pela história, ele também era especialista na funda. Então ele deveria, pela lógica, pegar apenas uma pedra, já que era um homem, ele era especialista na funda, era treinado para acertar com apenas uma pedra. Por que ele pega 5 pedras? Só que o detalhe está aí. A Bíblia vai nos dizer que Golias não estava só. Havia ali 4 outros gigantes. Pode ser que eles sejam irmãos de Golias, ou se não fossem irmãos, seriam primos, parentes próximos. Eles eram filhos de Rafá. A Bíblia dá o nome deles. Eu não vou citar porque eu não estou com a minha anotação, como eu disse anteriormente. Mas então, quando os homens valentes, os homens de guerra iam para a guerra, para guerrear, a tradição daquela época é que todos os familiares tinham que estar junto na guerra. A gente sabe que todos os irmãos de Davi estavam ali para guerrear naquele lugar. Então, muito provavelmente, não apenas Golias estava ali também para guerrear, mas todos os seus irmãos. Então, com Golias, totalizava 5 gigantes. Daí, então, você percebe o porquê que Davi teve o cuidado de pegar 5 pedras. Então você vê a prudência, o preparo, a antecedência daquilo que poderia acontecer. Com certeza ele pensou: eu vou matar o primeiro e os outros vão vir. Então eu já vou preparado para matar os 5. E o crente tem que ser dessa forma, tem que ser preparado. A gente não pode entrar em batalhas de qualquer forma. A gente não pode entrar em batalhas sem o devido preparo, sem o devido cuidado, sem o devido planejamento. Por que muitas das vezes a gente vê irmãos ou irmãs padecendo, passando dificuldades, passando provas? Porque não se preparou, porque não tomou o devido cuidado. Se não me engano, a segunda carta a Timóteo, Paulo diz que o presbítero não deve colocar as mãos na cabeça, antecipadamente a mão na cabeça das pessoas. Tem que tomar cuidado. Por quê? Para não pegar a prova, para não pegar a luta. Não colocar a mão na cabeça de quem não mandou. Na caminhada de crente, a gente vai aprendendo algumas coisas. A gente aprende que a gente não deve orar por toda e qualquer pessoa. A gente aprende que a gente visita, mas Deus tem que mandar a gente visitar. Campanha, a gente não sai fazendo campanha uma atrás da outra sem sentido nenhum. Campanha a gente faz quando Deus manda. Campanha tem que ter propósito. Tudo que a gente faz na vida espiritual tem que ter propósito, tem que ter um porquê, tem que ter a palavra de Deus. Então a gente tem que ser um povo prudente, a gente tem que ser um povo preparado, a gente tem que buscar conhecimento da palavra do Senhor, a gente tem que buscar sabedoria para a gente ser vitorioso. Deus está com a mão estendida para nos dar vitória, mas a gente também tem que se preparar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.